Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Nós vamos iniciar agora uma gravação de uma aula substitutiva. O professor Vilmar nos solicitou que a gente substituísse a aula dessa semana para que ele pudesse ministrar o último conteúdo da disciplina dele. E nessa terça-feira, especificamente dia 31 de março de 2026, a gente não conseguiu nos reunir de forma síncrona. Então, para não atrasar o trabalho de vocês, eu decidi gravar esse primeiro vídeo com os slides da parte teórica, porque aí a gente faz um encontro síncrono na semana que vem, já começando diretamente da parte prática da disciplina. E aí os senhores já podem, com base nessa gravação, começar os estudos de vocês. Então, para não prejudicar vocês, aí a gente vai gravar esse vídeo, mas foi só uma contingência para atender uma solicitação do professor Dr. Gilmar, e na semana que vem voltamos à nossa programação normal. Para você que está nos assistindo em 2033, esta é a disciplina de introdução à estatística e probabilidade do curso de pós-graduação em Ciência de Dados e Big Data, que é oferecido pelo Instituto Federal do Sul de Minas, em parceria com o Centro de Pesquisa e Pós-Graduação da Polícia Militar de Minas Gerais. Vamos compartilhar nossa tela aqui. Bom, o nosso curso começa agora na primeira semana com fundamentos de ciência de dados e data wrangling, e a gente vai falar especificamente sobre classificação de variáveis, sobre detecção de valores faltantes, missing, conhecidos como NAs também, né, not available, e vamos fazer um exercício bem simplesinho de join para a gente já ir começando a se preparar para as próximas semanas. Nós vamos tratar hoje da parte mais teórica relativa a isso, e na próxima semana a gente vai fazer um vídeo síncrono passando o nosso script. Mas o script já está disponível em R para vocês, tem alguns pacotes que vocês precisam baixar, caso ainda não os tenham, para rodar o script, mas tudo isso está muito bem explicadinho no nosso ambiente AVA. Vamos projetar aqui então o nosso ambiente AVA, só para os senhores acompanharem aqui como nós vamos distribuir a nossa primeira semana. Aqui já está as boas-vindas, nós já temos divulgado aqui o plano de ensino e o guia de disciplinas, e adentrando aqui na nossa primeira semana, nós já temos aqui então o link das nossas aulas síncronas, vai ser sempre o mesmo, vai ser fixo. Os slides que a gente vai passar agora já estão disponíveis aqui também para leitura offline. Nós temos um artigo bacana aqui para vocês lerem, alguns vídeos que a gente postou. Tem um manual complementar do R para quem quiser dar uma relembrada do que vocês discutiram no semestre passado. E aqui a gente já tem um script que vai ser trabalhado na aula prática, vai ser no início da semana que vem, e a lista de pacotes que vocês precisam ter instalados no momento da aula prática. O bizu aí vocês não deixarem para carregar na hora, porque pode causar uma lentidão, vocês vão estar usando a câmera, né? Então pode ser que o pacote baixe lento, pode ser que você esteja no 5G, então já baixa o pacote agora. Esse comando aqui no R, né, install packages com o C aqui, para a gente construir uma matriz de vários valores, ele vai instalar todos esses pacotes aqui ou atualizá-los se eles já estiverem instalados no seu computador. Nós já estamos disponível aqui também o primeiro questionário avaliativo, ele já está
aberto para os senhores fazerem. Lembrem-se que ao iniciar o questionário, se você avançar para a próxima questão, você não consegue voltar. Então, não aperte o botão de avançar com a resposta não preenchida, e você não vai ter a possibilidade de voltar para essa questão. Então, se você for clicando em avançar até a última questão do questionário sem ter respondido nenhuma delas, você vai efetivamente estar dizendo para o questionário que você está deixando em branco ele. E aí você vai perder uma das 3 tentativas que você teria direito. Vale sempre a nota mais alta. Se você tentar uma primeira vez e verificar na sua ficha pessoal do AVA qual foi a nota que você atingiu e quiser tentar tirar uma nota mais alta, é só fazer uma nova tentativa. Não estranhe, porque o gabarito oficial ele só é divulgado ao final do prazo. Então, se o questionário fecha na segunda-feira, às 23h59, vocês somente vão ter acesso a esse gabarito após o dia 14 de abril às 0 horas para verificar. Mas aí após o dia 14, o questionário já vai estar fechado. Lembrando do nosso pacto, né, que os prazos não serão reabertos para fazer o questionário, então o prazo do dia 13 de abril é um prazo peremptório, ele não vai ser renovado, e os alunos que porventura, por algum motivo pessoal, não façam pelo menos uma tentativa do questionário até o dia 13 de abril, vão poder fazer uma resenha crítica substitutiva individual. A resenha dessa semana é produzida com base no texto de Batista de Monardi, de 2003, uma análise de 4 tratamentos possíveis para dados faltantes, e o artigo de Chen e Cummings, imputar ou não imputar, como modelos de machine learning tratam valores faltantes. E aí a ideia é que você faça um cruzamento desses 2 textos disponíveis para fazer uma resenha crítica cruzando, né, como era tratado esse tema em 2003, né, há 20 anos atrás, antes da gente ter a inteligência artificial como a gente conhece hoje, os modelos de grande linguagem, o machine learning bem evoluído, e agora, em 2025, imputar ou não imputar. Essa avaliação ela só está disponível se você não tiver feito o questionário 1. Então, não se preocupem em fazê-la caso vocês tenham feito o primeiro questionário. Ela só está disponível para quem não fizer o primeiro questionário. Mas, se vocês quiserem ler os artigos, eu sugiro fortemente que vocês leiam os artigos, eles são bem bacanas, eles têm muito a ver com a nossa primeira semana de aulas. E a gente tem já um fórum aqui, não vai haver fórum avaliativo na nossa disciplina, em nenhuma das semanas, mas eu criei esse fórum aqui para vocês poderem postar dúvidas, né? Então, ele não vai ser um fórum avaliado, mas se vocês tiverem qualquer dúvida sobre a disciplina, por favor, postem aqui, se quiserem compartilhar alguma experiência com os colegas, se quiserem contatar o professor, o WhatsApp está disponível, o e-mail está disponível, mas também se quiserem usar o fórum aqui, fiquem à vontade. Bom, nós vamos começar então a projeção dos nossos slides relativos à nossa primeira semana. Bom, então na nossa semana aqui nós vamos falar sobre tipo de variáveis, qualitativa versus quantitativas, limpeza de dados, identificação e tratamento de dados faltantes, NAs. E na parte prática nós vamos na semana falar sobre joins também de dados, para a gente já ir começando a evoluir um pouco na nossa programação em R. Bom, começando já, a gente vai falar sobre a importância da estatística na análise de dados. Tem essa frase famosa do Mark Twain, né? Existem 3 formas de mentir. Tem aquela mentirinha branca que você às vezes conta para uma criança para ela não ficar triste. Você tem a mentira, né? Aquela mentira pesada, você engana alguém, e você tem a estatística, né? Então isso é uma piada que é bem corrente, no sentido de que você consegue manipular
a decisão, a pessoa, com base em dados aparentemente verdadeiros no ponto de vista da estatística. A palavra estatística, ela vem do grego status, que significa estado com E maiúsculo, né, o governo, o ente, e ele era utilizado para designar esse conjunto de dados do estado. Então, a estatística surgiu para fazer contas sobre como está o estado das finanças, o estado do exército, o nosso estoque de armas, de escudos, e como está o nosso cofre, como está o fluxo de dinheiro, como está o nosso comércio com as nossos vizinhos. Então, a palavra estatística surgiu desse controle do Estado. No século XIX, ela começa a ganhar uma importância muito grande em outras áreas do conhecimento humano. A gente começa a usar a estatística para ciências biológicas, por exemplo. A partir do século XX, ela evolui para as grandes empresas, para as grandes organizações, com foco na qualidade, e as pessoas começam a perceber que quando você toma grandes decisões, se você estiver munido com dados, você toma decisões melhores. E é nesse contexto que, através dos séculos, a estatística vem se fortalecendo a cada mais medindo fenômenos coletivos e entregando para os decisores, sejam em órgãos privados, sejam em órgãos públicos, mais confiança para tomar as suas decisões. A gente pode dizer que estatística é a ciência que permite obter fatos a partir de dados, envolvendo a coleta, organização e análise de informações para conhecimento. Isso aqui, quando a gente lê, para quem já foi do CIPOM, a gente lembra muito daquela pirâmide, né, do conhecimento. Então, eu parto do dado, o dado tratado e analisado vira informação, e quando ele é utilizado numa tomada de decisão, ele vira conhecimento. Essa aqui é a pirâmide clássica do conhecimento, né? Ele é muito utilizado na ciência da informação, mas muita gente não para para pensar que a gente tem a pirâmide ao contrário. Então, o conhecimento difundido vira informação, e a informação desmembrada volta a ser um ponto de dados. Para a gente pensar na atividade policial, se eu falo um roubo na Rua da Bahia, esquina com Afonso Pena, às 10 horas da noite, isso é um dado. Se eu falo que está tendo um aumento na quantidade de roubos na área da Sexta Companhia, do Hipercentro de Belo Horizonte, e que o hotspot está concentrado próximo da esquina da Rua da Bahia com Afonso Pena, isso é uma informação. E se eu tomo a decisão de alterar um cartão-programa e colocar as motocicletas da BSC, da Praça 7, para fazer um ponto base na esquina da Rua da Bahia, das 8 às 10 da noite, para evitar esse tipo de crime, aí eu gerei um conhecimento organizacional. Eu tenho, basicamente, seguindo o nosso livro da disciplina de Faveri Belfiore, eu tenho uma divisão em 3 grandes grupos: a estatística descritiva ou dedutiva, a estatística probabilística e a estatística inferencial ou indutiva. Alguns autores, eles consideram que a estatística probabilística ela é só uma parte da estatística inferencial. A gente vai trabalhar isso na nossa próxima semana do curso, mas por enquanto vamos ficar com esses 3 conceitos. A estatística descritiva é um ramo da estatística que utiliza várias técnicas para organizar, descrever e sumarizar dados. A estatística probabilística procura explicar a frequência de ocorrência de determinados eventos incertos, de forma a estimar ou prever a ocorrência deles no futuro. E a estatística inferencial é aquela que utiliza amostras para tirar conclusões, previsões ou generalizações sobre a população. Exemplo mais clássico que a gente tem de estatística inferencial são as pesquisas eleitorais. A gente está no ano eleitoral no Brasil, em 2026, e a cada semana praticamente são lançadas pesquisas eleitorais, e por meio de algoritmos e técnicas estatísticas profundas, eles exatamente conseguem clusterizar e criar amostras da população brasileira de maneira que, com uma determinada margem de erro e com um nível de confiança, você consegue entrevistar 2.000, 3.000 pessoas num universo de 10 milhões de eleitores e consegue imaginar mais ou menos como esses milhões e milhões de eleitores vão votar com base em perguntas a 2.000, 3.000 pessoas. Modernamente, devido ao avanço dos modelos preditivos, baseado em análise de dados, especialmente Big Data, grande volumetria, os autores identificam outros tipos de estatística. Então,
a gente parte aqui da retrospectiva até chegar na prospectiva, né? Então, vamos fazendo um caminho aqui e a gente identifica uma estatística descritiva, que tenta explicar o que aconteceu, uma estatística diagnóstica, né? Por que aconteceu, a estatística preditiva, o que vai acontecer, e a prescritiva, como fazer isso acontecer, né? Se eu sei qual é o, ou não acontecer, então se eu sei qual é o cenário preditivo, como fazer para esse futuro de fato acontecer, ou ainda mais, né? Como fazer para esse futuro não acontecer. Então eu tenho modelos preditivos, por exemplo, de criminalidade, de quantidade de homicídios, eu posso identificar migração de crimes com uma certa antecedência e tentar fazer esse modelo preditivo errar. É uma dor que o cientista de dados, que o analista de dados em segurança pública tem, porque muitas vezes você vai fazer um modelo preditivo e você não quer que aquele futuro aconteça. E aí, como é que você faz para ter certeza, para treinar o seu modelo e saber que ele está funcionando, quando, na verdade, você está se esforçando para aquele modelo errar, né? Para ele prever um futuro e esse futuro não se concretizar. Um conceito importante também em estatística é o conceito de fenômeno. Basicamente, em estatística, fenômeno é todo fato observado na natureza. Para nós interessam os fatos que podem ser medidos, né? Então, pelo menos qualitativamente, mas preferencialmente quantitativamente, um fenômeno que pode ser medido, ele é considerado um dado. Pesquisadores podem fazer uso da estatística descritiva para estudar uma única variável, e aí a gente chama isso de estatística univariável, duas variáveis, e a gente chama isso de estatística descritiva bivariada. Então, às vezes eu quero acompanhar se um fenômeno é diretamente proporcional a outro, se há uma certa correlação toda vez que um aumenta, o outro aumenta, ou toda vez que um aumenta, o outro diminui. E eu posso fazer uma estatística de mais de duas variáveis, que a gente chama de estatística multivariada, e aí a gente tem os famosos modelos regressivos, né? Então, quando eu quero saber, por exemplo, no Brasil, qual é a renda esperada de uma pessoa, eu tenho marcadores estatísticos como sexo, região do Brasil onde ela mora, nível de escolaridade, e isso pode, com várias colunas de dado, me dar uma certa certeza ali de qual vai ser a renda esperada dessa pessoa. Então, isso é a estatística regressiva multivariada. Na estatística univariada, eu tenho a frequência de ocorrência de um conjunto de observações, eu tenho a representação da distribuição de uma variável e eu tenho as medidas representativas de uma série de dados. E essas medidas a gente chama de medidas de resumo, medidas de posição ou localização, medidas de dispersão, medidas de variabilidade ou medidas de forma. Iniciando aqui no tópico tipos de variáveis, é muito importante que um analista de dados no novo milênio saiba que a gente tem 5 características, né, das nossas fontes de dados. As fontes de dados têm muito volume, os dados são carregados com muita velocidade, ou seja, os cenários mudam muito rapidamente. A gente tem uma variedade imensa de dados disponíveis. A gente tem uma variabilidade dos tipos de dados disponíveis, então eu tenho dados qualitativos, dados quantitativos, dados em diversos formatos, texto, tabelas, imagens, vídeos, e isso gera todas essas 4 anteriores, a quinta dimensão, que é a complexidade dos dados. O volume exacerbado, então, ele é oriundo, entre outras razões, do aumento da capacidade computacional, a velocidade com que os dados passam a ser disponibilizados para tratamento, em razão das novas formas de coleta que utilizam etiquetas eletrônicas e sistemas de radiofrequência, também é visível e vital para os processos de tomada de decisão. A variedade refere-se aos diferentes formatos que são acessados os dados. A variabilidade relaciona-se, além das dimensões anteriores, com fenômenos cíclicos e sazonais, por vezes em alta frequência. E, por fim, mas não menos relevante, a complexidade, principalmente para grandes volumes de dados, no fato de que muitas fontes podem ser acessadas com códigos, periodicidades e critérios distintos, o que faz com que seja exigido do pesquisador um processo de controle gerencial.
Entrando aí no nosso conceito de variável, né, nós vamos falar disso o resto do curso inteiro, né, o que é uma variável, né? Variável é o conjunto de resultados possíveis de um fenômeno ou estudo. A gente sempre gosta de, nessa aula de introdução à estatística e à probabilidade, mostrar para os alunos que a variável, imagine que o mundo é uma grande planilha de Excel, uma grande tabela. Então, eu tenho o fenômeno que eu quero estudar é aquela aba da planilha. Então, por exemplo, a lista de curso dos alunos da pós-graduação em ciência de dados e Big Data. Esse é o fenômeno que eu quero estudar. E aí as observações são as linhas da minha planilha, da minha tabela, ou seja, cada aluno, no nosso caso aqui, a nossa granularidade são os alunos, então cada aluno é uma linha. E as variáveis são as características possíveis que esses alunos vão ter. Então elas são as colunas. Então se eu tenho uma lista de curso, as linhas são cada aluno, ou seja, as observações, e as variáveis podem ser qual a idade daquele aluno, qual foi a última vez que ele acessou o ambiente online, o AVA da nossa disciplina, qual foi a nota que ele alcançou na primeira avaliação teórica, se ele precisou ou não fazer uma resenha substitutiva porque ele precisou perder o prazo, ele não conseguiu entregar o questionário no prazo. Então essas seriam as variáveis, né? Seriam as colunas. Então sempre pensem nisso. Quando eu falar em variável, lembrem-se, o fenômeno é a aba, o mundo é uma grande planilha de Excel, as observações são as linhas e as variáveis são as colunas. E falando de classificação de variáveis, basicamente os autores eles sempre dividem as variáveis em dois tipos, né? As variáveis quantitativas e as variáveis qualitativas. Basicamente, as variáveis quantitativas são os números que se comportam como números, e as variáveis qualitativas são categorias que podem ser tanto textos como números que se comportam como textos. É muito comum a gente ter, por exemplo, colunas que identificam de forma única um determinado caso. Então, para ser bem direto, uma coluna que tem o CPF de uma pessoa. Essa coluna pode ser uma coluna numérica, porém ela não se comporta como um número, né? Eu não consigo tirar a média dos CPFs das pessoas, né? Então, essa coluna, mesmo sendo preenchida por números, ela é uma categoria, né? Em relação às variáveis quantitativas, eu tenho intervalos contínuos e valores inteiros. Quando eu tenho intervalos contínuos, ou seja, fruto de medições de vários valores e casas decimais possíveis, eu chamo essa variável de quantitativa contínua. E aí eu posso ter a altura de uma pessoa em centímetros, o salário de uma pessoa individual, qual foi o valor da inflação mensal, trimestral ou anual em um país. Então, notem que esse é praticamente infinito as possibilidades, né? Se eu pegar o salário, mesmo de uma empresa que paga o mesmo valor para todos os funcionários que executam uma determinada atividade, dependendo de se essa pessoa tem um empréstimo consignado ou não, se ela tem uma pensão judicial para pagar para o seu filho, se ela tem um desconto da lojinha da empresa que ela optou por ter um desconto em folha. Então, eu posso ter infinitas possibilidades de salário numa medição. E a gente chama isso de variável contínua. Já as variáveis discretas são aquelas que são frutos de contagem, não de medição. Então, quando eu tenho contagens, via de regra, eu só tenho valores positivos. Eu posso ter um valor zero, mas eu não posso ter um valor negativo. Então, se eu digo, por exemplo, quantos crimes aconteceram nos últimos 12 meses, eu posso ter tido um mês que não teve crime nenhum, mas eu não vou ter um mês que teve um número negativo de crimes. E aí outros exemplos de variáveis discretas são a idade da pessoa em anos, o número de empregados de uma determinada indústria, a quantidade de veículos produzidos por um país. Notem que eu não vou ter valores negativos nem valores fracionários nesse caso. E quanto às variáveis qualitativas, eu posso ter variáveis que a própria natureza dessa variável qualitativa impõe uma ordem sobre ela, e eu vou ter as outras variáveis em que não é da natureza da
variável, ela tem uma ordem interna. Como exemplos de variáveis não ordenadas, que a gente chama de nominais, eu posso ter sexo, profissão, raça, cor. Então, eu não posso dizer, por exemplo, numa pesquisa, que existe uma ordem natural entre as profissões. Não há diferença entre a profissão de advogado e a profissão de engenheiro. Não há uma ordem interna. Já em relação à escolaridade, faixa de renda, quando eu faço aplicação de questionários por escala de Likert, então todos sabem, né, as escalas Likert são aquelas escalas de aderência a uma determinada proposição. Então eu falo para a pessoa que está sendo pesquisada, você se sente seguro na cidade onde você vive? E aí eu coloco lá as opções: discordo totalmente, discordo parcialmente, nem concordo nem discordo, concordo parcialmente, concordo totalmente. Então eu tenho uma escala de adesão àquela proposição que foi feita pelo pesquisador. Então a gente chama isso de escalas de Likert. Então, geralmente, elas produzem variáveis ordinais. Então, a faixa etária, por exemplo, do país, existem diversas convenções. Eu tenho a faixa etária da ONU, eu tenho a faixa etária do Estatuto da Criança e do Adolescente, eu tenho a faixa etária da OCDE, mas eu tenho o conceito de idoso para fins da lei brasileira, eu tenho o conceito de idoso para fins da Convenção Internacional de Tratamento das Pessoas Mais Velhas, mas não importa. O fato é que, depois que eu adoto uma convenção, existe uma ordem natural entre as faixas de idade. Inclusive, eu posso, num gráfico, numa tabela, utilizar formas que não são a forma, vamos dizer assim, simplesmente alfabética para dispor esses valores. Escolaridade, então, eu geralmente tenho uma progressão entre 0 anos de estudo, analfabeto completo, até chegar na pessoa que está posicionada ali num doutorado, por exemplo. Então, essas são as variáveis ordinais. Eu tenho os dias da semana, por exemplo, que são variáveis ordinais, porque existe uma certa ordem interna. A segunda-feira vem antes da terça-feira, que vem antes da quarta-feira. Como eu disse, existem convenções. Então, para algumas religiões, a semana começa no domingo, para outras culturas, a semana começa no sábado, na segunda-feira. Se a gente for no Egito, os bancos abrem aos sábados. Se a gente for em Israel, as escolas funcionam aos domingos. Mas o fato é que, em qualquer situação, depois que eu adotei uma determinada convenção, surge uma ordem interna dentro dessa variável. Então, as variáveis qualitativas são características de uma população que não podem ser medidas. Geralmente, elas são nominais, quando são expressas por atributos, ou ordinais, quando seguem uma ordem, mesmo não podendo ser medida. E eu tenho as variáveis quantitativas, que são os valores expressos em números, podendo ser discretas, quando assumem apenas valores pertencentes a um conjunto enumerável, e contínuas, quando são intervalos de variação. Para Favero e Belfiore, as variáveis métricas ou quantitativas possuem dados que podem ter razão intervalar ou de razão. Quando elas têm escala de razão, elas ordenam as unidades em relação às características mensuradas e possuem uma unidade de medida constante. Por outro lado, a origem, o ponto zero, é única, e o valor zero expressa a ausência da quantidade. Exemplos de variáveis cujos dados podem estar na escala de razão incluem renda, idade, quantidade produzida no produto e distância percorrida. Então, eu tenho sempre o valor zero como marco inicial, onde começa a minha quantidade. Já escalas intervalares possuem uma unidade de medida constante, mas a origem ou ponto zero dessa escala de medida é arbitrária e não expressa a ausência de quantidade. Então, 0 quilômetros percorridos significam que eu não percorri quilômetro algum. 0 graus centígrados é uma temperatura, não significa que não há temperatura naquele local. Então, essa é a diferença quase filosófica que a gente tem entre escalas de razão e escalas intervalares, né? Então, uma escala de razão, quantos veículos foram produzidos pela empresa hoje? Se é domingo e a empresa não abriu, 0, indica que não há veículos. Qual é a temperatura dentro da fábrica? Se a temperatura é 0, não significa que não há temperatura a ser medida. O ponto zero ele é arbitrário, mas ele expressa um valor.
Então, para Favela e Belfiore, eu tenho ali as variáveis qualitativas ou categóricas também podendo ser divididas. Eu tenho essas variáveis que a gente chama de dicotômicas ou binárias, né, às vezes chamadas de dummies, quando elas expressam apenas duas categorias possíveis. Uma das variáveis binárias mais famosas que a gente tem são as booleanas, né, que indicam valores verdadeiro ou falso. E elas podem ser substituídas também por números, né? Então, via de regra, eu atribuo o valor 1 quando a característica de interesse para a minha pesquisa está presente e o valor 0 quando o contrário. Então, 1 igual a verdadeiro, 0 igual a falso. É, eu posso, por exemplo, uma pesquisa querer qualificar as pessoas se elas receberam um determinado tratamento de uma política pública como 1, e se elas não receberam, se elas são meu grupo de controle, como 0. Eu posso fazer uma regressão que a gente chama de regressão logística, baseada nessa coluna, que é uma coluna lógica. Por isso a coluna, a regressão chama-se logística, porque é uma coluna lógica, né? Verdadeiro ou falso. E eu tenho as variáveis politômicas que assumem mais de duas características. Então, por exemplo, uma classe social com base na renda ou um grau de escolaridade com base nos anos de estudo ou as famosas escalas de Likert que a gente já tratou. E aí, na próxima semana, nós vamos baixar a nossa primeira tabela e vamos fazer um exercício sobre os tipos de dados. E aí, por que a gente escolhe o software R, né, para essa nossa disciplina? Tem uma proposição aqui, né, de um professor que e se os softwares estatísticos fossem carros, né? O Minitab seria um carro corporativo, né, uma vanzinha. Ele funciona bem, ele é confiável, mas ninguém nunca sonhou quando era criança em ter uma van. Então essa que é a piada sobre o Minitab, né? O STSS, ele é um carro automático, confortável, fácil de dirigir, ele sempre te leva para onde você quer ir, mas se você tentar sair um pouquinho da rota, ele já começa a reclamar, você não consegue fazer uma reduzida na ladeira, porque o carro é automático, ele não tem como, ele tem um controle de tração, então você não consegue fazer uma curva muito apertada, esse é o SPSS. Já o Python, eu sei que tem vários fãs incondicionais do Python aqui na sala de aula, né? Mas esse autor ele fala que o Python seria um carro elétrico, né? Ele é silencioso, ele é elegante, ele faz tudo que você precisa, de fato faz. Mas às vezes você queria uma coisa um pouco mais simples, né? E aí quando você vê o Python tá lá carregando uma biblioteca de inteligência artificial. E aí o R seria o carro de Fórmula 1, né? Ele é extremamente potente, mas se você não souber pilotar, você roda na curva. Então, por que estudar R? Porque o R faz muita coisa, mas você precisa de ter um certo conhecimento, e é aqui, nas nossas aulas práticas, que nós vamos criar esse conhecimento. Então, nós vamos baixar um CSV no código R e vamos identificar as seguintes variáveis no meu data frame, né? Nome, altura, quantidade de filmes, primeira aparição, piloto, mecânica corporal e naves estelares, e vou tentar identificar quais são esses tipos de variáveis. Então, eu tenho aqui o nome como uma variável nominal, a altura como uma variável contínua, a quantidade de filmes, uma quantitativa discreta. A primeira aparição é uma qualitativa ordinal, né? Então a ordem em que os filmes foram publicados é uma ordem interna, né? Você tem se a pessoa é piloto ou não de espaçonaves, é uma booleana numérica. A mecânica corporal é uma qualitativa nominal, aí a gente pode discutir na aula prática se ela é binária ou não. E as naves interestelares são uma variável lista, né? Porque dentro da própria variável existem valores possíveis que devem ser listados. Avançando aqui um pouco, nós temos a questão da limpeza de dados, e existe uma filosofia central nesse processo que a gente chama de ETL, né? Extrair, transformar e carregar. Extract, Transform and Load. Isso aí é a base da nossa limpeza de dados, né? Então, extrair, ler uma fonte de dados que poderá ser armazenada em uma lista ou data frame, transformar, limpar colunas, corrigir formatos, combinar bases por meio de chaveamento e carregar e exportar o resultado final em forma de uma tabela ou de gráficos para que a gente possa fazer as nossas análises.
A limpeza de dados, né, ou data cleansing, é um processo para identificar e corrigir erros e inconsistências em conjuntos de dados brutos para melhorar a qualidade dos dados que podem ser utilizados em processos de business intelligence e de machine learning. Os processos de limpeza de dados visam geralmente lidar com problemas muito comuns da qualidade de dados, como valores duplicados, valores ausentes, inconsistências, erros de sintaxe, dados irrelevantes, erros estruturais. Então, por exemplo, eu importei dados e na minha tabela inicial os pontos significavam divisão de milhar e na minha tabela nova os pontos significam divisão centesimal. Então isso vai gerar um problema. Isso acontece muito quando eu estou tratando com colunas de lat-long, por exemplo, né? Então, em alguns, nas bases brasileiras, os decimais daquela latitude e longitude estão expressos em vírgula, porém, quase a totalidade dos softwares de análise geoespacial usam o ponto para separar o decimal. Então, às vezes, eu preciso fazer uma certa limpeza nesse dado ali. A limpeza ela é importante porque ela é o primeiro passo, né, na transformação de dados, ela sempre melhora a qualidade dos dados e a transformação de dados converte dados brutos de qualidade em um formato utilizável para minha análise. O processo de limpeza, ele sempre visa lidar com problemas de sintaxe ou erros estruturais. E aí os principais benefícios da limpeza de dados incluem uma tomada de decisão informada, maior produtividade, eficiência de custo, conformidade e segurança de dados, desempenho aprimorado do modelo e consistência de dados aprimorada. Uma das principais medidas que eu tenho quando eu estou fazendo o processo de ETL e que a gente vai aprender a fazer na nossa aula prática em R no início da próxima semana é como tratar com valores faltantes, né, os famosos NAs, Not Availables, que surgem quando pontos de dados estão faltando devido, coleta de dados incompleta, 2, erros de input, de leitura, ou 3, falhas de sistema. Então, às vezes eu tenho um banco de dados e por um motivo de falta de backup ou de queima de parte do meu servidor, eu tenho, às vezes, alguns meses de um determinado ano em que não há dados. Então, essas lacunas podem distorcer as minhas análises, reduzir a precisão dos modelos que eu tenho de machine learning ou modelos regressivos e probabilísticos e limitar a utilidade do meu conjunto de dados. Para lidar com isso, os profissionais de dados podem substituir dados ausentes por dados estimados, remover as linhas ou sinalizar os valores ausentes para uma investigação adicional. Então, a primeira questão que eu tenho quando eu tenho dados ausentes é determinar se esses dados ausentes são importantes o suficiente para não deixar fazer uma análise de dados com eles, com os ausentes, e aí eu posso ou dropar aquelas linhas completas, então eu tenho, às vezes, eu tenho tantos milhões de linhas disponíveis que eu posso me dar o luxo de simplesmente ignorar as linhas com dados faltantes, mas às vezes se eu estou fazendo, por exemplo, um modelo regressivo de análise de séries temporais e estão faltando meses inteiros na minha base de dados, o modelo vai simplesmente falhar, porque eu não vou conseguir captar a sazonalidade dos dados, a ciclicidade dos dados, se eu tenho meses em que não há dados nenhum. Então, nem sempre eu vou poder me dar o luxo de simplesmente dropar aquela linha em que há valores faltantes. E às vezes eu vou ter, então, que imputar, que substituir os dados faltantes por algum valor. Quando eliminar uma variável, garanta que variáveis alternativas preferencialmente altamente correlacionadas estão disponíveis para representar a intenção da variável original. Valores faltantes também podem ser substituídos usando valores de casos conhecidos. A gente tem técnicas que a gente chama de atribuição por carta marcada, por cálculos com base no todo conhecido, substituição pela média, por uma regressão ou por modelos mais complexos que respeitem a distribuição original dos dados com o menor viés possível. Então, a técnica mais simples de substituição é eu tentar identificar, por exemplo, se tem algum caso muito similar em todas as outras colunas e substituir pelo valor dele. Então, se eu tenho uma pessoa que tem a mesma idade, a mesma escolaridade, a mesma raça ou cor,
a mesma região do Brasil, e eu não sei se ela é fumante ou não, eu posso imaginar que ela é a soma da média daquelas pessoas. Se eu estou tratando de uma variável que é uma medição, por exemplo, a altura, eu posso simplesmente imputar a média. Então, se não há viés, eu posso simplesmente imaginar que, para não contaminar o meu modelo, eu vou dar aos valores faltantes o valor da média. Ou eu posso usar, se eu quiser ter muita qualidade dos meus dados, valores regressivos com base em outras colunas para ter aquele valor esperado e não o valor da média. Para a substituição, é necessário que o analista de dados defina o grau de aleatoriedade da P de valores. Então, a principal questão que eu tenho que fazer antes de decidir se eu vou imputar pela média ou não é saber se os dados estão perdidos ao acaso, né? Missing at random. O uso de qualquer outro método introduz viés. Então, se nos níveis de missing at random, e principalmente do missing completely at random, não tiver comprovado, ou seja, se existe viés na perda de dados, então, se eu identificar, por exemplo, que por algum motivo, homens na faixa de 16 a 24 anos não querem responder pesquisas estatísticas, eu não posso substituir os valores desses homens de 16 a 24 anos pela média. Por quê? Porque existe um viés. Sempre são eles que não têm dados na minha pesquisa estatística. Então, eu não posso supor que eles têm o valor da média, porque eles não estão quase nunca presentes no resto do conjunto de dados. Contudo, se eu fizer um teste estatístico e descobrir que não existe viés, que existe uma aleatoriedade completa na ausência de dados, então tanto mulheres de 50 anos como homens de 16 a 24 anos, às vezes não produzem os dados estatísticos, aí nesse caso eu posso substituir um valor pela média. Para esse autor aqui, Hare, Júnior e outros, os dados perdidos abaixo de 10% para um caso ou observação individual podem geralmente ser ignorados. Ele quer dizer o seguinte: se eu tenho até 10% das linhas de uma variável com valores ENEIs, então se eu tenho 65 milhões de linhas numa planilha e 6 milhões de linhas têm valores ENEI, com os outros 54 milhões eu consigo fazer um teste estatístico sem nenhuma perda. Variáveis entre 15% de dados ou menos são candidatas à eliminação, mas aí eu tenho que saber se essa variável é importante ou não para o meu modelo. Então, se eu tenho mais de 10% e até uns 15% de valores NA, eu posso começar a pensar em não usar essa variável mais, né? Então, dropar as linhas ou não utilizar essa variável, utilizar outras colunas. Mas se eu tenho níveis muito elevados, e aí dependendo dos autores, entre 20% a 30% de valores faltantes, nesse caso, se eu quiser usar a variável, eu tenho que fazer uma técnica de substituição robusta para não ter tantos valores faltantes assim num modelo matemático de análise de Big Data. Ou seja, se uma variável tem mais de 30% de anéis, mas é o principal preditor de um modelo de regressão, excluí-la pode destruir o modelo. Por exemplo, se você quer traçar o perfil dos autores de um determinado crime, mas somente 40% dos fatos foram elucidados, ainda assim você não pode substituir ou eliminar dados, pois isso simplesmente inviabilizaria totalmente a sua pesquisa. E aí, na próxima aula, a gente vai ter um segundo momento de prática, depois que a gente tiver feito o exercício das colunas e dos tipos de variável, em que a gente vai fazer um teste de MCAR, né, de Completely at Random, e fazer técnicas de substituição de NA no R, tanto pela imputação da média, como por um modelo de K-nearest, né, ou seja, tentar identificar quais são as outras variáveis preditoras da minha variável faltante e imputar naquela linha, com base nos valores que eu conheço, qual é o valor esperado para mim. E a gente vai ver qual é o trade-off, né? Qual é a parte boa e a parte ruim de imputar pela média, qual é a parte boa e a parte ruim de imputar por outra técnica mais robusta. E entrando aqui no final da nossa primeira aula, a gente vai lá no R tratar sobre joins, né? Eu sei que a grande parte dos senhores já são analistas e cientistas de dados, então os senhores sabem mais ou menos do que a gente está falando, mas é importante a gente sempre pensar que algumas pessoas estão num nível um pouco mais introdutório. Então, nessa disciplina aqui de
de estatística, a gente vai falar sobre joins, porque é importantíssimo a gente saber fazer essa manipulação de dados, né? Então, o objetivo de um join, né, de uma união de data frames, é combinar dados de dois ou mais data frames em um único conjunto. No Excel é o famoso PROC, né, o VLOOKUP, o HLOOKUP e o mais moderno XLOOKUP. Isso, o que no Brasil é chamado de PROC-V, PROC-H e PROC-X, né? Mas o XLOOKUP é o modelo mais moderno de fazer um join no Excel, e a gente tem as famosas comandos de join, tanto no SQL, como no Python, como no R, né? O principal pacote que a gente usa para fazer data wrangling no R é o tidyverse, e esse tidyverse o verse aqui é de universo, né? Então ele é, na verdade, um conjunto de pacotes. Então ele tem o dplyr, mas ele tem também o ggplot2, e ele tem outros pacotes internos, ele tem o lubridate, mas o principal do tidyverse para a gente fazer joins com base em colunas-chave é o dplyr. É sempre bom a gente fazer essa lembrança, né? Eu sei que todos aqui vão já ter algum conhecimento, mas o inner join, que em SQL é o simples join, né? O left join ou left outer join, dependendo da linguagem, o right join ou right outer join, e o full join, que é o join completo. Geralmente as pessoas gostam de usar diagramas de Venn para mostrar os joins, mas eu sempre achei que o diagrama de Venn ali do contido não está contido, ele não explica bem um processo de join. E aí eu prefiro ficar com esse modelo aqui de tabelas coloridas. Eu acho que ele explica melhor o processo de join do que os conjuntos com interseções. Então, se eu tenho uma tabela com as linhas azuis e as linhas laranjas, e se eu tenho uma segunda tabela com as linhas azuis e as linhas verdes, e eu faço um inner join, eu só sobro com os valores em que existe a chave em ambas as duas. Então, a possibilidade que eu tenho de ter os valores L1 e L2, R1 e R2, fica somada, e eu simplesmente ignoro as partes laranjas e as partes verdes, porque as chaves não se encontram e elas não voltam com nenhuma possibilidade de, nessa coluna aqui, estarem presentes a parte verde e a parte laranja. Já quando eu faço um left join, eu estou usando a coluna left, né, a coluna da esquerda, como a minha tabela mãe, de maneira que tudo que está presente na tabela da esquerda continua presente na tabela final, e o que não estiver presente na tabela da direita, mas tiver a chave, volta como NA. Então, eu tenho um processo aqui em que vejam que toda a tabela da esquerda continua presente na tabela resultante, e como os valores em laranja não estavam presentes na tabela da direita, eles voltam como nulos, como NA, com a diferença de que os valores em verde não estão presentes na tabela resultante. O right join, isso é elevado a -1, né? Ao contrário, então eu tenho nenhum dado laranja, e os dados verdes estão como NA na tabela resultante, porque eles estão presentes como chave na tabela da direita, na tabela que é a minha tabela mãe, vamos dizer assim. E o full join, né, que é o que volta tudo de tudo. Então, eu tenho tanto a tabela da esquerda como da direita completas, então as chaves se unem, e quando eu não tenho valores presentes na tabela da direita, eles voltam como nulos. Quando eu não tenho valores presentes na tabela da esquerda, eles voltam como nulos, e a tabela resultante é uma tabela muito maior, porque ela tem as chaves de ambas as minhas tabelas. Então, eu tenho um resumo prático aí, né, de bolso para a gente ter. As fórmulas ali no dplyr são inner join, left join, right join e full join. Eu tenho no base R, né, a fórmula merge, ela faz o papel de um join, para quem não tem o tidyverse instalado, né, então eu consigo com esses comandos aqui dar
dá um join mesmo, se eu não tiver um pacote instalado, e aqui o que elas fazem, né? Mantém apenas as linhas de ambos, mantém todas as linhas do frame da esquerda, mantém todas as linhas do frame da direita, e mantém todas as linhas de ambos os frames, sempre com a característica de voltar enês, exceto no caso do inner join. E aí a última prática que a gente vai ter na nossa próxima aula é justamente a gente instalar o pacote dplyr e fazer o join de duas tabelas para primeiro verificar se a condição é de um para muitos, de muitos para muitos ou de um para um. O ideal num sistema de join é que eu tenha pelo menos uma das duas tabelas com sem linhas repetidas, né, sem valores repetidos, para que ele funcione como coluna-chave, como coluna-mãe. Então, a gente vai primeiro fazer esse teste para saber se o relacionamento será de um para um, de um para muitos ou de muitos para muitos, e depois a gente vai, de fato, fazer o nosso join, usando as duas abas da tabela Star Wars, tanto a aba de personagens como a aba dos filmes. E aí, para a nossa próxima aula, a gente já recomenda que no manual do Fábio da Belfiore vocês já estudem os capítulos 2.2 e 2.3 e façam uma leitura complementar do manual do Silva Fernandes de Almeida, dos capítulos 1 a 5. Será muito bom se na segunda aula a gente já tiver lido esses capítulos. E os pacotes para a próxima aula são esses. Então, para a aula 2, né, não para a aula prática relativa a essa primeira aula 1, mas para a aula 2 a gente tem novos pacotes aqui, alguns não foram tratados ainda, então a gente precisa que os estudantes instalem eles, eles vão estar disponíveis no nosso ambiente AVA. Muito obrigado pela atenção de todos, a gente sempre se coloca à disposição e espero vocês na próxima semana para a gente fazer esses exercícios práticos no R. Qualquer dúvida, procurem os tutores ou a mim. Um abraço, bom final de semana a todos. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.